Olá, família, bom dia, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um dia e o livro de Jó agora sim chegou num lugar muito bom. Eis que no capítulo 38, parado já as conversas dos amigos de Jó e um de seus filhos, né, Eliú, eis que então agora Deus aparece a Jó em um redemoinho e começa a conversar com Jó. E nesse diálogo Deus começa a questionar a respeito de Jó e sua sabedoria. Eu não sei ao certo se Deus estava tentando conter uma tristeza, uma indignação de Jó, mas fato é que Deus, antes de restaurar tudo a Jó, Deus se preocupa em dar entendimento a Jó de tudo que está acontecendo. E Deus já começa destacando qual é o tamanho de Jó e qual é o tamanho de Deus. E uma coisa me chama a atenção, que é justamente no último verso 41, quando Deus fala assim: quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Hoje eu moro em um recanto das estações, no meio do mato, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqui nós vemos muitas aves, o dia todo, a manhã toda, a tarde toda. E você sabe que até hoje eu não vi nenhuma ave morta de fome, caída nos terreiros? Nunca. E aí você fica pensando assim, poxa, o que acontece que elas não morrem? Como que elas encontram alimento? De repente, Deus ele destaca nesse verso algo que Jesus disse também, que Deus prepara os alimentos para cada uma das suas criaturas, principalmente das aves. E aí vem um questionamento: se Deus ele cuida todos os dias para garantir que todas as suas criaturas tenham o que comer, acaso não iria se preocupar comigo? Acaso Deus também não iria se preocupar que eu tivesse o que comer? Jesus, quando fala a respeito disso, ele fala assim: e por um acaso vocês não são muito mais importantes do que as aves do céu? Quando eu me deparo com isso, eu fico pensando assim: de fato somos mais importantes, de fato somos. Entretanto, a nossa dureza do coração, a maneira com que nós conduzimos a vida, a maneira com que nós nos endurecemos para tudo aquilo que Deus faz, acaba fazendo com que a gente feche as portas para que Deus faça algo por nós. Muitas das vezes, se passo fome, não é porque Deus deixou de enviar comida, mas é porque muitas das vezes a dureza do meu coração atrapalhou os planos de Deus para aquele dia. Se em algum momento eu passo por humilhação, passo por dificuldades, passo por lutas que parece que eu entro nela só para perder, não é porque Deus me conduziu a isso, mas é porque eu atrapalhei os desígnios do Senhor. Quando nós achamos que Deus não cuida, não zela da gente, lembra desse verso. Porque Deus, ele alimenta os filhotinhos dos corvos, das andorinhas, das araras, de todas as suas criaturas. Ele garante que todas tenham alimento ao final do seu dia. E certamente, levando em conta as palavras de Jesus, nós temos muito mais valor. Se a gente confiar, ter a sensibilidade de fazer aquilo que Deus pede para nós, você pode ter certeza, você jamais verá um justo mendigar um pão, porque sempre terá o seu pão. Que Deus te abençoe e conceda hoje para você um dia incrível. E eu espero encontrar você ou amanhã cedinho ou num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.